Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve neste momento. Hoje vamos explorar um dos assuntos mais intrigantes e complexos das Escrituras, onde falaremos sobre o que acontece após a morte. Sejam todos bem-vindos ao canal no YouTube. Mas antes de começarmos, já quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Porque cada vez que você fizer isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o mostra para mais pessoas, ajudando a espalhar a verdade da Palavra de Deus. Vamos juntos impactar vidas em todos os lugares. Agora vamos para o estudo de hoje. A curiosidade sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia, esse assunto tem deixado muita gente inquieta. Algumas pessoas pensam que após a morte não há mais nada, enquanto outras acreditam que, de alguma forma, a vida continua. Mas a Bíblia é suficientemente capaz de dar uma resposta definitiva sobre essa questão. Também é verdade que muita gente não recorre ao que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Algumas pessoas seguem uma filosofia materialista e acreditam apenas que a vida é aqui e agora. Uma vez que não há mais vida no corpo, tudo acaba. Para essas pessoas, após a morte resta apenas o absoluto vazio da inexistência. Outras pessoas se apegam às suas mais variadas crenças. Cada religião tem suas próprias impressões sobre o que acontece depois da morte. Alguns, por exemplo, acreditam que depois da morte o espírito sobrevive, mas fica aguardando uma oportunidade para reencarnar novamente num corpo físico, consistindo então num ciclo de existência sem fim de morte física e reencarnação. Mas o que torna a resposta sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia, diferente de todas essas filosofias, crenças, convicções e percepções. Diferentemente de qualquer filosofia ou religião, a Bíblia registra a história de alguém que venceu a morte. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Então, obviamente, o seu ensino sobre o que acontece depois da morte é a fonte de informação mais confiável que alguém pode encontrar sobre esse assunto. Diferentes interpretações sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Também é verdade que entre os grupos que se denominam cristãos, há diferentes interpretações sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Isso não deixa de ser um problema, pois essa disparidade acaba trazendo ainda mais confusão a um tema que movimenta grande tensão na maioria das pessoas. Por isso também é particularmente importante saber identificar qual grupo sustenta a posição mais coerente com o ensino bíblico. Alguns círculos cristãos, por exemplo, dizem que após a morte o elemento espiritual que faz parte da constituição do ser humano entra num estado de adormecimento. Essa teoria geralmente é chamada de sono da alma. A ideia é que após a interrupção da vida no corpo físico, a pessoa passa a viver num estado de inconsciência pessoal enquanto aguarda a ressurreição final. Outros grupos levam a ideia do sono da alma ainda mais além e afirmam a extinção da alma. Em outras palavras, de acordo com essa teoria, o que acontece depois da morte é o absoluto nada, pois a pessoa que morre não experimenta nem mesmo um estado de existência inconsciente, mas simplesmente deixa de existir até que ocorra a ressurreição do seu corpo. Essas duas primeiras interpretações são comuns dentro da neo-ortodoxia, que enxerga o ser humano como uma unidade radical. Nessa visão, existir significa ter vida corporal, e não há nenhuma existência consciente que sobreviva à morte do corpo. Existe ainda a posição daqueles que abraçam o liberalismo teológico. Essas pessoas negam qualquer possibilidade de uma ressurreição futura, mas afirmam a imortalidade da alma. Então, dentro dessa posição, o que acontece após a morte é o início da vida na eternidade numa dimensão espiritual, e sem qualquer expectativa de um retorno ao corpo físico. Por último, há também a posição mais ortodoxa dentro do cristianismo, que basicamente afirma que o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é a sobrevivência consciente e temporária da pessoa do ser humano em caráter espiritual, enquanto seu corpo se decompõe. Essa sobrevivência é temporária porque há a expectativa da ressurreição futura do corpo. Diante das diferentes teorias defendidas por aí, qual é a melhor explicação sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia? Um dos versículos mais claros acerca do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é aquele registrado pelo escritor na carta aos Hebreus, quando diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Esse versículo é muito esclarecedor, pois reprova algumas concepções erradas sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer duas vezes, ou mais. Então daí qualquer ideia de reencarnação não faz nenhum sentido. O texto também diz que depois da morte segue o juízo. Isso indica que após a morte não há qualquer possibilidade de alteração,
no destino eterno de uma pessoa. A oportunidade de desfrutar da bem-aventurança eterna é oferecida enquanto ainda há vida no corpo. Por isso que teorias que sugestionam a possibilidade de purgar pecados depois da morte não encontram qualquer base bíblica, além de afrontarem a doutrina da salvação pela graça, ao propor um modelo onde, pelo menos em parte, a própria pessoa pode expiar seus pecados. Mas à luz de outras passagens bíblicas, também podemos entender que o juízo ocorrerá após a ressurreição dos mortos, quando uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição eterna. Daniel capítulo 12, verso 2. Então, entre esse período que vai da morte à ressurreição, temos o que é chamado na teologia de estado intermediário. A vida depois da morte no estado intermediário. Engana-se quem pensa que no estado intermediário, a pessoa do homem deixa de existir ou entra num estado de existência inconsciente, num suposto sono da alma. Realmente a Bíblia fala da morte como um sono, mas isso é apenas uma figura de linguagem para falar que a pessoa descansou de suas obras, ou então um eufemismo para se referir à cessação da vida, como diz no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11. Na história do rico e Lázaro, Jesus falou da existência consciente da pessoa entre a morte e a ressurreição. Diz no Evangelho de Lucas 16, versículos 19 a 31. Na história, o piedoso Lázaro e o homem rico ímpio experimentaram situações diferentes. Lázaro foi conduzido pelos anjos do Senhor ao paraíso, enquanto que o ímpio foi parar num lugar de tormento. Mesmo que esse relato seja considerado uma parábola, todas as parábolas de Jesus expressam conceitos reais. Então esse relato do Senhor Jesus é uma indicação válida de que depois da morte as pessoas experimentam, de forma consciente, a presença ou a ausência de Deus. Isso também está de acordo com a informação bíblica de que as almas dos mártires na presente era clamam na presença de Deus por justiça, contra quem lhes martirizou, em Apocalipse 9, versículos 9 a 11. Obviamente essas almas estão conscientes. A Bíblia ainda mostra pessoas entregando seu espírito ao Senhor no momento da morte, diz em Atos 7, versículo 59. Alguns argumentam que isso significa apenas a entrega do fôlego de vida a Deus, ou um tipo de energia vital que deixa de energizar o corpo. Mas é claro que esse tipo de entendimento força o texto e não encontra base bíblica alguma. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou de forma explícita que os crentes vão estar com Cristo, quando a vida em seus corpos físicos chegarem ao fim. Paulo disse que, embora por um lado ele desejasse viver no corpo por causa do ministério do Evangelho, por outro ele também desejava partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Para Paulo, estar ausente no corpo implicava estar presente de forma consciente na presença de Cristo no céu. A ressurreição como parte do que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o propósito da ressurreição dos mortos, já que depois da morte os crentes vão estar com Cristo, enquanto os ímpios vão a um lugar de castigo. O erro dessas pessoas não é exatamente escatológico, mas antropológico e soteriológico. Em primeiro lugar, essas pessoas não entendem que a pessoa do homem é uma unidade complexa. A antropologia bíblica ensina que o ser humano é constituído de uma parte material e outra imaterial. Portanto, os elementos material e imaterial formam essa unidade complexa que indica que não há um ser humano completo sem o corpo ou sem o espírito ou alma. Então, embora os crentes possam estar imediatamente com o Senhor depois da morte, por exemplo, ainda assim eles estarão experimentando uma existência, um tanto quanto incompleta. A intensidade dessa experiência só alcançará sua plenitude depois da ressurreição, quando as almas dos redimidos se unirão aos seus corpos ressuscitados, formando novamente a unidade que caracteriza um ser humano completo, conforme originalmente criado por Deus. Em segundo lugar, essas pessoas também não entendem que a Bíblia coloca a ressurreição como o estágio final da obra da salvação. A soteriologia bíblica ensina que, embora os redimidos já experimentem as bênçãos da salvação durante suas vidas terrenas, essa obra só alcançará sua plenitude na ocasião da ressurreição, quando os corpos daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados de forma gloriosa. Portanto, a redenção daqueles que foram regenerados, justificados e santificados só estará completa quando seus corpos físicos também forem libertados dos efeitos do pecado, e feitos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. De forma inversa, o mesmo também pode ser dito sobre os ímpios. Depois da morte eles já experimentam o castigo por seus pecados, no estado intermediário. Mas a condenação final dos ímpios só estará completa quando seus corpos forem ressuscitados para, de corpo e alma, receber com toda a intensidade a recompensa por seus pecados. Então, diante de tudo isso, definitivamente podemos dizer que é possível ter uma boa ideia do que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Meus amados irmãos e irmãs,
Eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Eu te convido a continuar fazendo parte desta jornada aqui no YouTube. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.